Bem, gente, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre estatística básica, certo? Lembrando que é uma disciplina crucial para que vocês possam fazer análise dos dados de vocês, certo? Seja nas pesquisas quali e quantitativas, certo? Então, é fundamental que a gente entenda os conceitos básicos, população, amostra, tipos de variáveis, justamente para vocês poderem dar uma classificação melhor acerca dessas variáveis, né, e com o que você vai trabalhar, seja no curso de administração, seja no curso de logística, seja no curso de agroecologia, fundamental aí nas suas pesquisas sustentáveis, né, nas ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, também na mineração, né, nos conceitos de rocha, de análise de rochas, de minerais, enfim. Então, a estatística é uma disciplina que ela povoa todos esses cursos que estão relacionados no curso na base, né, do IEMA. Certo? Então, nós vamos trabalhar alguns conceitos aqui, né? Tipo de dados, tabela de frequência ainda nem tanto, certo? Mas o que ficou faltando, basicamente, foi tipo de dados, certo? Para vocês fazerem a classificação. Então, vamos lá, né? Variáveis quantitativas e qualitativas. Eu sei que muitos meninos ficaram com dificuldade com relação a isso, por isso que eu vou gravar esse vídeo breve, para que vocês sanem essas dúvidas a respeito do que é qualitativo e do que é quantitativo, certo? Dados brutos e rol de dados, também vamos trabalhar um pouco. Tabela de frequência deixaremos para a próxima aula, certo? Então, vamos lá. Variáveis. O que são variáveis? Variáveis são eventos que vão ocorrendo com o passar do tempo, certo? Nós somos uma eterna variável, né? Nós nascemos, né? Chegamos à infância, à juventude, à fase adulta, ao envelhecimento, morremos. Então, nós temos um complexo atividade de variar. Então, por exemplo, hoje você vai analisar o clima, né? Previsão do tempo, digamos, para um dia. Você vai ver, pode estar com sol, pode estar chovendo, pode não estar, pode estar nublado. Então, isso, cada dia vai ter uma variação, certo? E esse conjunto de variações a gente chama de variáveis, certo? E aí nós vamos classificá-las em qualitativas ou quantitativas. Das quantitativas, nós vamos bifurcar em outras duas, que é a discreta e a contínua, certo? É importante o aluno pesquisador, né, que futuramente irá fazer suas pesquisas junto com seus professores que vocês escolherem, saiba entender o que é uma variável discreta e uma variável contínua no ramo da quantitativa. Então, cada fenômeno corresponde ao número de resultados possíveis, né? Variável é convencionalmente conjunto de dados, de fenômenos. Então, você vai ter vários fenômenos analisado ao longo da sua pesquisa, né? E junto com esses dados que você vai trabalhar com a estatística, certo? Então, variável é pelo menos uma característica que possa ser observada à medida do elemento de uma população. A população vai ser o evento total, certo? O universo total. Aí eu pesquisei 500 pessoas. No universo de 500 pessoas, 450 disseram, por exemplo, que sabem enviar e-mail ou receber. Então, você tem um universo de 500 pessoas, 400 conseguem enviar. E no viés disso, você tem 50 pessoas que não conseguem enviar e receber e-mail. Então, são variáveis que ao longo da sua pesquisa você vai ter que trabalhar, né? E aí nós temos alguns exemplos aqui. Para o sexo, né? Nós temos dois resultados possíveis, né? Masculino ou feminino. Lógico, há aqueles casos que a pessoa nasce com os dois sexos, chamado hermafrodita. Mas, no geral, né, são masculino ou feminino. Isso anatomicamente. Não vamos puxar para assuntos mais complexos. A questão de você entender qual é o sexo. Não, aqui é anatomicamente. Só se nasce de duas maneiras. Masculino, feminino. Casos raros, hermafrodita. Certo? Para o número de filhos, nós temos resultados aí infinitos. Não é isso? Pessoas têm um filho, dois, não tem nenhum, tem 10, tem 20, tem 30, tem 40. Então, filhos, né, essa variável aí, nós temos os números inteiros, né, naturais aí. E por aí vai. E aí nós vamos ver, a variável qualitativa, ela já está dizendo, né, é um atributo, é um adjetivo, é uma característica que você vai dar a uma determinada situação. Por exemplo, cor dos olhos, né, cor da pele. Isso são variáveis qualitativas, não quantitativas, certo? Você está dando atributos. Pessoas que estão obesas, acima do peso recomendado de acordo com o IMC, né? Você vai ter um atributo aí qualitativo, só que você está vendo o quantitativo de pessoas que estão acima do peso. Então, aí já vai ser uma variável qual e quantitativa, vai ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, a qualitativa, olha aqui, ó, nós temos um universo aqui, que é o conjunto de todas as pessoas que foram pesquisadas, ou de dados que foram pesquisados.
esse quantitativo aqui do gráfico foi masculino e esse quantitativo do gráfico foi feminino. Beleza? Então, qualitativa é atributos. Então, lembrando aquela questão da pesquisa, qualitativa e quantitativa, né? É uma pesquisa descritiva, uma qualitativa. Né? Você não vai puxar para a questão numérica. Você pode até puxar, mas se ela é essencialmente qualitativa, ela só vai buscar os atributos. Né? Casarões, descrever casarões, descrever ruas, descrever pontos turísticos de uma cidade, seria uma pesquisa qualitativa. Agora, eu pesquisar o acesso à informação, pesquisar a quantidade de pontos de internet existentes numa cidade, aí seria um aspecto quantitativo, beleza? Então, é importante frisar essas duas questões, qualitativa e quantitativa. Né? Variável quantitativa, ela já vai estar dizendo, é questão numérica, né? Quanto a pessoa ganha, qual é a sua idade, qual a sua altura, certo? Qual o seu peso, certo? Então, o seu grau de escolaridade, né? Pode ser quantitativa, né? Que pode ser também discreta ou contínua, né? De um modo geral, as contagens ou as numerações dão origem a variáveis discretas. Como eu falei, discreto, nós temos valores inteiros, que eles têm uma faixa de valores certamente fixo. E já as contínuas, elas são mais plausíveis de serem, haverem mudanças. Então, vamos ver aqui um pouquinho do exemplo de cada um. Quando só pode assumir valores pertencentes a um conjunto numerável, são chamados números inteiros, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 1 milhão, certo? Por exemplo, o número de alunos de uma escola pode assumir qualquer valores do conjunto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, você não vai ter só, nessa sala aqui, eu tenho um quantitativo de aluno de 45,6 alunos. Não existe isso. Se você for fazer uma média, aí sim. Mas na variável, você só vai ter um valor, você não vai ter nenhum aluno pela metade, não é isso? Não vai ter. Então, aí é uma variável discreta, certo? Então, esses são variáveis discretas, certo? Já a variável contínua, ela pode assumir qualquer valor dentro dos dois limites definidos, certo? O peso de aluno de uma escola é uma variável contínua, pois, né, os alunos podem pesar tanto 72 quilos como 72,54 quilogramas. Então, aí, ó, por exemplo, altura, né? Peso, certo? Então, aí você vai ter um valor que você tem um valor contínuo, você pode variar. Então, quando há uma variação, a variável é dito contínua. É simples, quando há variação, a variável é dito contínua. E quando ela é um valor fixo, um valor inteiro, você não tem frações, não, número decimal, aí você chama ela de discreta, certo? Então, atenta justamente a isso, né? Aqui nós temos o resumo de variáveis, né? Nós temos qualitativa, atributos, adjetivos, né? Descrições e quantitativa, valores. Valores pode ser discreto, né? Contagem, 1, 2, 3, 4, 5, ou contínua, mensuração. Certo? Você sabe que quando você mede um objeto, por exemplo, você mede a largura da sua mesa da sua casa, na cozinha. Então, ali tem um valor, mas aquele valor não é um valor absoluto, certo? Por quê? Porque há erro de imprecisão. A sua régua não é precisa, certo? Nenhuma régua é precisa. Tem um erro de milímetros e milímetros e milímetros, mas existe. Então, aí é uma variável contínua, certo? Porque lá há uma continuidade de variação. A discreta não, ela tem aqueles valores que só podem assumir naqueles intervalos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Já na contínua você vê uma variação. Por exemplo, eu quero saber o peso de tantos peixes que foram capturados num lago tal. Então, você vai ver vários valores, né? 2,5 kg, 2,6 kg, 3 kg, 4, 5. Então, essas aí são variáveis contínuas. Certo? Agora, quando você fala assim, quantitativo de peixes que foram capturados no lago num determinado dia, aí você tem uma variável discreta, você vai ter um valor fixo, certo? Você não vai pegar 45 peixes e meio, aí não estaria correto. Se você fosse buscar a média, aí sim ela passaria para ser uma variável contínua, beleza? Olha só aqui uma tabelinha, né? Com o tipo de variáveis, um exemplo, né? Pesquisa sobre o aspecto do turismo em São Paulo. Tem aqui o indivíduo 1, ele tem idade 33, é um atributo, né? É um aspecto quantitativo, né? Estado civil casado, isso é um atributo dele, né? Um adjetivo, casado ou solteiro.
certo? Então, é uma variável qualitativa, desculpa. Escolaridade, ensino médio, número de viagens que ele fez, 3 para São Paulo, e sua renda mensal, R$ 1.000. Já o indivíduo número 2, ele tem 21 anos, é solteiro, tem ensino médio, né? Já fez 4 viagens para São Paulo e sua renda mensal é no valor de R$ 1.500. E, por último, o terceiro indivíduo, ele tem uma idade de 35 anos, ele é casado, né? Possui o ensino superior, já fez 6 viagens a São Paulo e sua renda mensal bruta é de R$ 3.000. Então, variáveis qualitativas, atributos que você vai dar a esse indivíduo. Quais são? Estado civil, casado ou solteiro, escolaridade. Isso aí são variáveis qualitativas. E quantitativas, as suas idades, 33, 21, 35. Se eu quisesse uma média, somaria tudo isso aqui e dividiria por 3. E aí você teria uma variável discreta, certo? Se eu quero somar a quantidade de viagens que todos eles fizeram, ia dar um número inteiro. Certo? Então, isso seria uma variável discreta. Aqui, desculpa, aqui contínua, média, e aqui discreta. Certo? Às vezes dá um pouquinho de confusão, né? Na hora de você classificar quem é contínua e quem é discreto, basta você lembrar. Né? Contínuas, né? São valores que vão ser fixos, né? E discretos são valores que vão assumir intervalos. Pronto. Então, vamos ver aqui, ó. Aplicando o conhecimento, responda verdadeiro ou falso para as seguintes classificações de variáveis embutidas. Discreta e contínua. Vamos só voltar aqui de novo, né? Pode assumir valores pertencentes a um conjunto numeráveis, né? Discreta. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 58, né? Mas nunca valores como 2,5, 3,5. Logo, uma variável discreta. Contínua, ela dá uma... É só você lembrar, continuidade de variações, né? 2,5, 2,56, 2,54. Então, pode ter vários valores naquele intervalo. Então, vamos lá. Cor do cabelo. Cor dos cabelos, estado civil, são variáveis qualitativas? Sim. Né? São atributos que você vai dar. Vermelho, amarelo, cabelo branco, cabelo preto. Certo? Casado, solteiro, divorciado, separado. Então, são variáveis qualitativas. Você vai dar atributos, né? Você não está dando números aí. Né? Número de filhos é uma variável quantitativa contínua? Não. Né? É uma variável discreta. Você vai assumir valores fixos inteiros. Né? Você não tem 2 filhos e meios. Né? Se você fosse fazer uma média de filhos por casais brasileiros, aí você teria um valor discreto. Você teria 2,5, 3, alguma coisa, mais ou menos assim. Então, na verdade, os filhos, vocês não têm filho pela metade, são todos inteiros, não é isso? Então, são variáveis discretas. Certo? Altura e salário pertencem ao mesmo tipo de variável? Altura, sim, intervalos. Salário também. São variáveis contínuas, certo? Variáveis contínuas. Discreto filho, né? Contínua porque é uma continuidade de variação. Você nunca recebe o seu salário de uma mesma forma, embora seja o mesmo valor, né? Mas ele pode variar. Certo? E vamos ver de novo aqui essa segunda questão. Classifique as variáveis conforme o tipo de dado, seguindo a legenda. Q, qualitativa, QD, quantitativa discreta, QC, quantitativa contínua. Gênero, estado civil, cor dos olhos, religião. Isso aqui são atributos que eu posso dar a uma pessoa. Então, são qualidades. Qualidades é Q, qualitativa. Número de filhos, número de alunos em classe, número de defeitos de um produto. Isso aí é o que? É uma quantidade inteira, né? Então, quantidade discreta. Peso, altura, idade, comprimento, espessura, velocidade, temperatura. Varia conforme você vai analisar. Então, é uma contínua, QC. Nível de escolaridade e classe social. Isso aqui também são atributos que você vai dar para uma pessoa de ensino médio, superior, analfabeto, doutorado, certo? Classe empresário, né? Trabalhador braçal. Então, isso aqui são classificação de variáveis qualitativas. Beleza? E aí, por último, dados brutos e rol, que nós vamos ver na próxima aula, a construção de tabelas. Né? Isso aqui foi só mesmo para a gente poder classificar variáveis contínuas e variáveis discretas, certo? Para que vocês possam sanar essa dúvida com relação a variáveis contínuas e discretas e poder fazer a questão lá do nosso mapa, certo? Espero ter ajudado vocês. Dúvida, nós estamos aí. Então, até mais, galera. Valeu. Na próxima a gente continua.